Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por essa noite que o Senhor preparou para mim e para você. Glória a Deus porque o nosso Senhor é bom, é misericordioso. Ele não reúne o seu povo em vão. Tem um propósito, tem um motivo. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Amém. E nessa noite o Senhor vai cumprir o propósito para o qual Ele nos uniu nesse lugar. Amém? Amém. E eu quero deixar para você uma palavra que está em Salmos 103. Salmo 103. Amém? Salmo 103, do 1 em diante. A gente vai ler alguns versículos. Amém. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida, te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia que sonha de consumo, né? O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou os seus caminhos a Moisés e aos israelitas, os seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso no seu amor. Não nos castiga o tempo todo, nem guarda rancor para sempre. Isso aqui para mim foi demais. Não nos trata segundo os nossos pecados. Aleluia. E nem nos retribui de acordo com as nossas culpas. Isso é muito forte. Amém. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é imenso o seu amor para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim também ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. E como um pai se internece pelos filhos, assim semelhantemente o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem, porquanto ele conhece a nossa estrutura. Preste atenção nisso. Porquanto ele, o Senhor, conhece a nossa estrutura, sabe que somos feitos de pó. A existência do ser humano é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo que se esboroa quando o vento sopra e ninguém mais se lembra do lugar onde a planta estava. Mas o amor leal do Senhor é desde sempre, para aqueles que o temem, a sua justiça para os filhos de seus filhos, com todos os que guardam a sua aliança e lembram de obedecer os seus mandamentos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como um rei domina tudo que existe. Bendize ao Senhor vós, seus anjos, forças poderosas de elite, que amais a sua palavra e obedeceis às suas ordens. Bendizei ao Senhor vós todos os seus exércitos, vós os seus ministros, que cumpris a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as obras, em todos os lugares do seu domínio eterno. Bendize ao Senhor, ó minha alma. Glória a Amém. Deus. Amém. Fiz questão de ler todo o Salmo 103, porque é extraordinário que aqui fala a grandeza de Deus. Mas o que mais me chocou foi isso aqui, que ele não nos retribui segundo os nossos pecados. Ele não faz de acordo, tipo, a gente não vive o que a gente merece pelos nossos pecados. Nós vivemos debaixo de misericórdia, nós vivemos debaixo de graça. A bondosa mão do Senhor está sobre nós. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Aleluia. Ele é bom, ele é misericordioso, ele conhece a nossa estrutura. Ele Aleluia. sabe que somos feitos de pó. Ele conhece a sua estrutura, ele sabe os seus limites e ele também conhece as suas capacidades. E aqui o salmista fala: bendize a minha alma o Senhor, em todas as minhas entranhas bendigam o seu santo nome. E aí ele vai dando toda aquela
lista que nós lemos ali. Ele é justo, Ele é reto, Ele é vida, Ele é misericórdia, Ele é provedor, Ele é generoso, Ele é paciente, não nos trata como os nossos pecados, Aleluia. Ele está acima de todas as coisas, nos protege como um pai aos seus filhos. Enfim, aqui ele vai falando do poder e da grandeza do nosso Deus. Nessa noite o Senhor vai renovar as suas forças, porque Ele conhece a sua estrutura. E se de alguma forma você tem se sentido fraco na sua estrutura, abalado, enfraquecido, né, amedrontado, ou alguma coisa tem abalado as suas estruturas, hoje o Senhor vai trazer renovo, hoje o Senhor vai trazer força, hoje o Senhor vai trazer uma estrutura maior, renovada nele, para que você possa permanecer firme, porque o Senhor conhece a minha e a sua estrutura. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós nos colocamos diante da Tua santa presença e nós clamamos para que o Senhor venha mesmo. Venha de acordo com a Tua vontade, o Teu querer de encontro às nossas vidas, que os céus estejam abertos nesse lugar. Como disse o salmista, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que há dentro de mim te adore, tudo que existe dentro de mim te bendiga. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha nessa noite sobre nós, renovando as nossas forças, renovando a alegria, renovando a fé, renovando o ânimo, renovando a coragem, renovando a intrepidez, renovando as nossas estruturas no Senhor. Em nome de Jesus, de uma forma poderosa, nós queremos exaltar o Teu nome, nós queremos Te engrandecer, nós queremos erguer, Senhor, um trono de adoração para Ti neste lugar. Então que os céus estejam abertos e o Senhor venha de uma forma especial e poderosa, ministrando os nossos corações com toda a liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Aí, ó, Deus. tudo que há em mim bendiga o Senhor. Glória a Deus. Ela subiu. Amém, glória a Deus. Aleluia. Assim seja, que o Senhor hoje tome liberdade nesse lugar. Sim, E que Ele Senhor. venha de uma forma extraordinária. Em nome de Jesus. Que Ele venha com o seu bálsamo, que Ele venha com o seu querer, transformando a nossa alma, nosso coração, nos guiando para o caminho que a gente precisa seguir. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.
como a gente se mede. Que bom que Ele nos ama primeiro. Verdade, Jesus. E que bom que o amor dele é inabalável. Glória a Deus. Não tem nada que possa destruir. E que Ele está sempre ali, de braços abertos para nós. Que hoje Deus venha transformar o nosso amor, sabe? Que a gente venha a ter mais comunhão com Ele, sabendo que Ele nos ama. Imagina, eu sou mãe e eu fico pensando às vezes assim, Deus entregou o seu Filho único por nós. Eu não seria capaz de entregar meu filho. Eu não seria. E Ele não pensou, Ele não pensou nem um momento em não. Ele não tentou dar um jeitinho. Ele entregou por nós. Então que hoje a gente consiga ter um pouquinho mínimo, pelo menos o mínimo, do amor que Ele tem por nós. Verdade. E que hoje Ele faça de novo, que Ele renove as nossas forças de verdade. Amém. Como a palavra da abertura Amém, Jesus. encaixou certinho com o louvor que eu separei hoje. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Amém. Deus. Amém, Obrigada, Jesus. Verdade, Senhor. Eu confio na tua palavra. Confio, Jesus. As coisas desse mundo faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome como vento derramar minhas feridas e me curar, restaurar a alegria.
faz seguir o Senhor? O que te firma nessa caminhada? E aí eu respondi para a apóstola assim, apóstola, é a gratidão. A gratidão que eu tenho por tudo que Ele fez na minha vida me faz ficar firme e forte e seguir tudo que Ele pede. E aí eu fiquei remoendo isso, pensando depois, né? Meu Deus, tentar simplificar o porquê que eu caminho insanamente atrás do Senhor, né? E aí hoje eu assisti um vídeo, eu escutei assim, que mesmo a unção, o estar caminhando com o Senhor e a unção que a gente carrega, isso não imuniza a nossa queda. A gente está disposto a isso. E o que ajuda, o que imuniza, o que não faz com que a gente caia, é o temor. O temor não de um Deus que vem e bota a espada na nossa cara, mas o temor de perder a presença. É verdade, Jesus. E aquilo me rasgou. Eu falei, meu Deus, é sobre isso. Senhor, eu tenho gratidão por tudo que Deus fez por mim, mas viver sem a presença dEle é impossível. Eu nem me imagino mais ser isso, sabe? E a gente não tem noção em que ponto do caminho que a gente está. Se é hoje, se é daqui 5 minutos, se é daqui a 1 ano, se é daqui 10 anos, a gente tem a certeza que Ele vem. Amém. Amém. A gente tem essa certeza. Sim. E os caminhos mostram que está próximo, mas a gente não tem a noção. Então, que a gente venha olhar para dentro de nós hoje. Olhar para o nosso coração e pedir esse temor. Temor não de medo, mas um temor de assim, eu pensando assim, meu Deus, e se eu não tiver mais a tua presença? Verdade. Que é o pior. É o pior de tudo. Oh, Jesus. Glória a Deus. Com as forças aqui, pois assim
Jesus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Boa noite a todos. Graças e paz. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor no livro de Filipenses, na carta de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, 6 diz assim: Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Amém? Amém. É basicamente isso que foi cantado nessa noite, né? Eu não sou daqui, né? O meu lar é o céu, então a gente é só passageiro. E no decorrer dos dias a gente anda muito ansioso, né? É. Parece que o dia tinha que ter aí pelo menos umas 48 horas para a gente dar conta de tudo que tem que fazer. Meu Deus. Cuidar da casa, trabalho e demais coisas. E isso nos deixa ansioso, né? Querendo ou não, cada um tem a sua ansiedade diária. E a palavra do Senhor eu li nessa versão da King James atualizada, porque ela é bem mais clara assim, né? Nessas palavras com os dias atuais. E aqui diz, para nós não andarmos ociosos por motivo algum. Então, está na palavra do Senhor, não é para andar ansioso por nenhum motivo. Nada é motivo para andar ansioso. Amém? Amém. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com orações de graças. Então, a gente não é para andar ansioso, mas também é para levar tudo para o Senhor. Amém? Sim, amém. Porque se a gente não levar para o Senhor, não orar, não falar com Deus, a gente não vai deixar de estar ansioso. Amém? Amém. E no verso 7 diz: E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, eu creio. Porque a paz de Deus, ela ultrapassa o nosso entendimento. Porque eu tenho um problema, ele é gigantesco, aquele problema. Na minha mente não tem como resolver aquele problema, porque aquele problema não tem solução. Mas quando eu entrego para Deus, eu oro a Deus, eu entrego tudo, a minha ansiedade, o meu anseio, aquele problema, a paz de Deus, a confiança que eu tenho em Deus, vai me tirar essa ansiedade. Amém. Porque eu sei que está na mão do Senhor. Amém? Amém. Então, se a gente ainda está ansioso, com medo, a gente talvez não entregou totalmente nas mãos do Senhor. Então, que nessa noite essa palavra, assim como falou comigo, já cedo que eu compartilhei até com os irmãos lá no grupo, que essa palavra venha falar com você também. Amém. Que orar e entregar é descansar. Não quer dizer que você não vai ter que resolver, não quer dizer que você não vai ter que, né, trabalhar por aquilo. Só que quando a gente ora e entrega verdadeiramente aos pés do Senhor, a gente tem aquela segurança, assim como um filho tem a confiança no pai. Assim temos que ser com Deus. Amém. É isso aí. O filho, quando ele se joga nos braços do pai, ele não tem medo que ele vai cair no chão. Ele tem a certeza que o pai vai segurar. E a gente às vezes ora, entrega para Deus, mas, sabe, não tem ainda a capacidade de se jogar com confiança. Então que a gente possa adquirir essa confiança em Deus. Amém? Amém. Nessa noite vamos estar ofertando e dizimando na casa do Senhor como forma de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Glória a Deus. E pelo milagre que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas. Amém. Amém? Então Amém. traga o seu dízimo, sua oferta, vamos estar orando em seguida Aleluia. para a honra e a glória
No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Pai, está aqui, Senhor, nossas ofertas, nosso dízimo, Senhor, o nosso voto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos essas sementes, Pai, que assim reconhecemos como sementes, Deus, que foram lançadas, Senhor, na terra fértil, e nós veremos a colheita dessa semente, Pai, em nome de Jesus, que cada uma produza 100 vezes mais, Deus, em nome de Jesus, assim como seu filho, sua filha propôs no coração. Nós oramos, abençoamos o lar, a casa de cada um aqui com prosperidade, saúde, Deus, paz e tranquilidade. Assim como a tua palavra diz, nós queremos confiar no Senhor, entregar todos os nossos problemas, nossas lutas nas mãos do Senhor. E crendo que assim o Senhor fará, como diz a tua palavra, que o Senhor é fiel para cumprir com aqueles que são fiéis a ti. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo e pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, nesse culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber esse homem de Deus, obreiro Alisson, com uma Glória palavra a Deus. poderosa para as nossas vidas. Amém? Dá uma salva de Amém. palmas para Jesus, pela vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Alegre, 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 feliz da vida de estar aqui. Glória a Deus. Meu irmão que está visitando nós aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Amém. Minha prima que está nos visitando com seu filho Antônio também pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus fale no coração de cada um de nós. Amém. Fale também aos nossos ouvidos, mostre tudo aquilo que precisamos estar, renunciando para estarmos cada vez mais próximos dele, pessoal. Verdade. E fiquem sabendo que nós não chegamos aqui por acaso, Sim. né? Aleluia. Nós fomos chamados para aqui estarmos, as pessoas chamaram, às vezes vocês vieram aqui para agradecer, vocês vieram aqui para pedir. Então nesse momento esteja com seus olhos atentos, esteja com seus ouvidos sensíveis para estar escutando a palavra de Deus. Ele quer falar aos nossos ouvidos, estejamos com o coração aberto para Deus tocar no nosso coração e nós podermos sairmos daqui executando tudo aquilo que Ele nos pede para estarmos fazendo. Não permita que nada roube o tempo precioso que vocês dedicaram nesse momento para estarem aqui na casa de Deus. Tenho certeza que todos nós tínhamos outras coisas para fazer, muitas outras atribuições, é uma casa para o pai, é um trabalho, mas nós viemos aqui na presença de Deus porque é o mais importante. E com certeza nós não iremos sair daqui vazios. Amém. Iremos sair daqui Amém. cheios e cheios e cheios. Glória a Deus. Hoje até é um dia bem corrido, Sim. e como diz o brasileiro, meio deixa tudo para a última hora, e eu deixei um pouquinho mais para a última hora, e hoje estou aqui no púlpito, totalmente dependente de Deus. Amém. Estudei, não deu para estudar muito, mas com certeza eu peço que Deus use-me, e que tudo que eu falo venha dele, Poderoso. e tenha, no caso, muito poder para estar tocando na vida de cada um de vocês. Amém. Então, pessoal, o que eu venho falar aqui, todos nós temos um chamado. Todos nós somos chamados dia após dia por Deus. Deus nos chama, filho amado, vem até a minha presença, filho amado, eu quero falar contigo. E às vezes são tantas atribuições nas nossas vidas que nós acabamos não dando muita atenção para tudo que Ele fala para nós. Nós deixamos, dando importância para casa, para trabalho e não para o que Ele está nos chamando. Então aqui com certeza hoje nessa noite Ele nos chamou porque Ele tem algo grande para todos nós. Aleluia. E Ele usa diversas formas para nos atrair para Ele. São pessoas, são louvores, são pregações. E fique sabendo que mesmo nós ignorando
nós sendo rebeldes, Ele continua nos protegendo, nos guardando, porque Ele é um Deus misericordioso e Ele jamais vai nos abandonar. Jamais Ele vai desistir de nós, porque Ele continua nos amando fraternalmente o resto das nossas vidas. E Ele tem um propósito conosco, né? Desde o ventre das nossas mães, com certeza Ele tem um propósito conosco. E eu digo isso por causa que por muito tempo fui rebelde, né? Muito tempo me desviei, cresci em berço evangélico, né? Tive grandes exemplos e acabei me desviando, fugindo cada vez mais do chamado. Não sei qual que era o meu chamado, qual que era o propósito de Deus comigo, mas por causa de pessoas e por causa da religião eu acabei me afastando. Mas foi só uma perca de tempo, porque com certeza, assim como Ele fez comigo, Ele vai fazer com aqueles que ainda não se chegaram à presença dEle, não se entregaram totalmente a Ele, porque Ele tem um chamado, um propósito com cada um de nós. Se nós conseguimos observar de quantos livramentos Ele já nos deu, né? Desde o ventre da nossa mãe, Ele vem nos protegendo, nos guardando, tendo um propósito. Quando estávamos na barriga das nossas mães, com certeza, ali a palavra dele diz, já vou abrir ali, que Ele tinha um propósito conosco. Né? E o propósito dele, o chamado dele para nós, muitas vezes, não é essa vida que nós levamos. Essa vida pecando, essa vida errando. Somos humanos, todos nós erramos, todos nós pecamos, mas essa não é a vontade dele desde quando estávamos no ventre das nossas mães. Com certeza, nem dele, nem das nossas mães jamais profetizaram na nossa vida quando estavam na barriga, né? Eu lembro muito da minha esposa, mexia naquela barriga, mexia ali, falava com o filho dela, com os filhos dela, jamais ali ela profetizou: filho, seja um mentiroso, filho, seja um ladrão, filhos, sempre profetizou coisas boas. E assim Deus também, né, fez nós com um intuito bom, o intuito de seguirmos, o intuito nos chamou para estar ali resgatando pessoas que ainda estão perdidas, que ainda não conheceram a Ele. Então eu preciso que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Jeremias, do 1 ao 5. Capítulo 1, versículo 5. Então, pessoal, Deus não é de agora que Deus tem nos chamado, é de muitos e muitos tempos atrás Ele vem nos chamando, e nós ali sendo rebeldes, nós ali fugindo. Mas eu digo para vocês, vai chegar uma hora que não vai mais ter como fugir. Eu digo por mim, chegou uma hora que renunciei muitas coisas, né? Tenho que renunciar muito mais, porque às vezes erramos. Mas vai chegar uma hora que você vai se entregar totalmente a Ele e vai ver que vale a pena cumprir esse chamado dEle, fazer a obra que é dEle, para que com certeza nós possamos alcançar essa vida eterna. Então aqui na palavra de Jeremias, capítulo 1, versículo 5 fala: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Aleluia. Então, pessoal, através dessa palavra podemos ver que antes de nascermos, Deus já tem um propósito conosco, né? Dessa palavra nós conseguimos compreender um pouco qual é o motivo de nós não sermos consumidos pela morte. Verdade. Porque, olha, vou dizer tomara que vocês sejam santos, eu pequei. Eu já pequei muito, já errei muito, mas eu consigo ver a misericórdia de Deus, o porquê que eu não fui morto. Isso foi um dos grandes motivos de eu me converter a Ele. Aleluia. Porque, quantas coisas, né? Quantas vezes dirigindo bêbado na rua, quantas vezes, muitas coisas erradas, né? Dava um pergaminho se eu fosse falar aqui. E chegou uma hora que eu perguntei para Ele: o porquê, Deus? Por que tanto amor? Por que o Senhor me protegeu? Por que o Senhor me guardou? E hoje eu consigo entender que Ele tem um chamado comigo, Ele tem um propósito na minha vida, e por isso que Ele vem me guardando. E eu tomei essa decisão de estar seguindo o caminho dEle, trabalhando na obra dEle, porque eu sei a importância, né,
que Ele deposita em nós. Né? Deus é todo poderoso, mas Ele precisa de nós para estarmos dando continuidade à obra dele aqui nessa terra. Verdade, Senhor. Mas muitas vezes nós queremos seguir outro caminho, não queremos fazer a vontade dele. E tem muitos exemplos aqui, né? Um dos exemplos que eu botei aqui é a respeito de Jonas, né? Deus mandou, tinha um chamado para ele ir pregar em Nínive, eu acho, e ele pegou, não quero pregar em Nínive, quero fazer a minha vontade. E quantas vezes nós nos comportamos assim como Jonas? Verdade. Né? Sabemos que tínhamos que estar aqui na igreja. Quantas pessoas sabem que um dos melhores lugares para estar nessa noite era aqui na igreja? Aleluia. Escutando a palavra de Deus, sabendo que aqui é um lugar onde Deus restaura, Deus transforma, Deus liberta, Deus cura. E agora estou em casa, quem sabe assistindo um filme, quem sabe dormindo, quem sabe fazendo coisas que não agradam a Deus. Isso é uma rebeldia, muitas vezes nós já fomos assim. Mas hoje, graças a Deus, né, nós entendemos que temos um chamado e sabemos que nós temos que se entregar totalmente a Ele. Totalmente a Deus, pedindo: Deus, me liberta, me cura, me transforma. Temos que se comportar como um vaso na mão do oleiro, né? Muitas vezes não conseguimos nos ver, mas nós somos um vaso totalmente quebrado, um vaso sem forma, um vaso que o mundo não dá tanto valor, finge que dá valor, mas não dá valor. Verdade. Mas diante de Deus, nós temos muito valor. Amém. Mesmo com as nossas atitudes que nós cometemos, mesmo com os pecados que nós cometemos, nós temos muito valor para Ele. Ele quer vir, né, fechando as brechas, Ele quer vir nos restaurando, não deixando que nada que não agrada a Ele faça parte da nossa vida. Verdade. Mas para isso nós precisamos o quê? Nós precisamos entregar totalmente a Ele. E que eu venho dizer nessa noite que uma das principais coisas que Deus quer transformar em nós é o nosso caráter. Né? Ele quer transformar nosso caráter, quer que tenhamos um caráter muito semelhante ao dele. Acho que um caráter igual a Jesus ali jamais conseguiremos ter. Mas nós temos esse exemplo para ser semelhante a ele. Né? E uma das áreas, né, que nós temos que deixar eles nos moldar para nós cumprirmos o nosso chamado é a convicção. Então nós precisamos estar totalmente convictos de que Deus está nos chamando, tendo total certeza que Ele nos chamou, e diante das tribulações temos que perseverar. Então Ele nos chamou, nós acreditamos nele, e com certeza quando nós se levantarmos para fazer a obra de Deus, o inimigo vai se levantar contra nós. Verdade. Mas nós temos que estar convictos que nosso Deus nos protege, nosso Deus é todo poderoso, nosso Deus nos guarda, e o inimigo não vai conseguir tocar em nós. Isso é uma fase, isso é um momento, e nós seremos mais do que vencedores nele. Amém. Isso é uma convicção que nós temos que ter quando nós estivermos caminhando rumo ao chamado que temos perante Ele. E com certeza Ele vai nos revestir com toda a armadura que precisamos. Amém. Para estarmos lutando, para estarmos batalhando, para estarmos vencendo, porque com certeza Ele nos faz mais do que vencedores. Né? Para isso nós precisamos ali ter um tempo de oração, para estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando conosco e nós podemos seguir o caminho que Ele mandarmos nós trilhar. Amém? E uma segunda área é o compromisso. Né? Nós temos que... Porque nós temos que saber que nós somos privilegiados. Privilegiados por sermos escolhidos por Deus para estarmos aqui nesse momento hoje. Eu digo para vocês quantas pessoas estão dominadas pelo inimigo nesse momento, que queriam estar aqui, tendo esse compromisso de estar aqui na igreja, adorando, agradecendo. Então nós temos um privilégio de estarmos aqui na casa de Deus hoje, se comprometendo, com o nosso coração aberto,
né, refletindo, sabendo, Pai, eu tenho que mudar, Pai, essa área eu tenho que mudar. É verdade, Senhor. Pai, eu tenho compromisso com o Senhor, eu sei tudo que o Senhor me ensina, o exemplo. Quem não conhece os exemplos que Jesus nos deixou, e sabemos que nós, né, então que nós temos que seguir. Então, pessoal, que nós possamos estar valorizando, né, esse privilégio de sermos escolhidos para estar aqui na obra, para estarmos fazendo a obra, que devemos a estar fazendo com amor. Um amor genuíno, que possamos saber o quanto Ele nos ama e possamos retribuir um pouco desse amor, né? Porque é muito amor que Ele deposita nas nossas vidas. E esse compromisso que nós temos que ter são compromissos aqui para estar fazendo a obra com amor, para estar resgatando pessoas que estão lá por fora ainda perdidas, pessoas que estão precisando às vezes do nosso testemunho, de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, para que eles também possam ser resgatados. Amém, igreja? Amém. Uma outra área que nós também precisamos, né, ser restaurados ali, para que possamos estar cumprindo o nosso chamado, é a área do quebrantamento. Verdade. Né? Nós temos que nos arrepender de verdade de todos os nossos pecados, pedindo perdão a Deus, pedindo, né, o arrependimento. Ele é um fruto, né, do quebrantamento. Nós se arrependemos de verdade ali, nós estamos se quebrantando totalmente a Ele. Muitas vezes achando que chorando, estamos se quebrantando. Só chorar não é o fato de se quebrantar. Nós se quebrantamos de verdade quando nós nos arrependemos e não voltamos a fazer aquilo que fazíamos. Entregamos totalmente a Ele. E muitas vezes achamos que nós se quebrantando, nós se entregando, nós ajoelhando, nós pedindo, chorando, nós estamos ficando fracos. Ah, eu sou fraco porque eu me ajoelhei, eu sou fraco porque eu chorei no pé de Jesus. Eu venho dizer para vocês que isso é engano. Quando você se quebranta, quando você se arrepende, com certeza você está ficando mais forte. Amém. Amém. Porque você está se quebrantando aos pés daquela pessoa, daquele ser que realmente pode te ajudar. Verdade, Jesus. Muitas vezes nós se quebrantamos no pé de amigos, no pé de familiares, mas o lugar certo para estarmos se quebrantando é perante a presença de Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Se nós se quebrantarmos de verdade perante Deus, com certeza Ele vai nos abraçar, com certeza Ele vai nos consolar. Aleluia. Aleluia. Porque nós não somos criaturas, nós somos filhos dele. Amém. E ele é o nosso papai querido, que nos abraça, que Amém. quer com certeza nos consolar e jamais ele vai nos deixar na mão. Glória a Deus. Jamais ele vai nos deixar sem resposta. Quando nós se entregarmos a ele, quando nós pedimos, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso, Pai, para cumprir, para seguir aqui, Pai, esse chamado de estar vindo aqui até a igreja, para seguir, Papai, esse chamado de estar orando por pessoas que muitas vezes não dão bola, Pai. Isso daí está sendo muito difícil, me ajuda. E com certeza, Ele vai vir operando milagre, Amém. Ele vai vir fazendo. Eu creio. Muitas vezes estamos aqui orando por cura de alguém e a resposta ainda não vem, às vezes nós desanimamos, estamos orando por libertação na vida de alguém e ainda não vem, acabamos desanimando, mas não enfraqueça, pessoal. Continue orando, Glória a continue Deus. pedindo, que papai não vai te abandonar. Amém. Se quebrante perante Ele, porque Ele não vai nos abandonar. Amém. Amém? Aleluia. Então, pessoal, e uma parte também que é muito importante no nosso chamado é a unção, ou seja, poder. Deus quer fazer você, eu, nós transbordar em unção, transbordar em poder. E eu venho dizer para vocês qual seria o motivo de Ele derramar uma unção sobre a sua vida, derramar um poder sobre a sua vida. Não é para te edificar, mas está edificando a palavra dEle, está edificando o nome dEle, glorificando e exaltando cada Glória a vez Deus. mais o nome dEle. Esse poder vem dEle, ou seja,
nós somos só uma ferramenta, nós somos só um canal de bênção. E esse poder, essa unção está vindo dele para que nós possamos o quê? Estar fazendo a obra dele aqui nessa terra. Porque é através de nós que ele quer fazer essa obra, por isso que ele derrama a sua unção, seu poder sobre nossas vidas. É para estarmos o quê? Somente dentro da igreja? Não. É para estarmos o quê? Profetizando na vida de pessoas do nosso trabalho, estar profetizando na nossa casa, estarmos profetizando na escola, estarmos profetizando em todos os lugares. E transbordando esse poder na vida de outras pessoas. Mas esse poder, quando nós usamos essa unção, nós usamos da forma errada, nós corremos o sério risco de estarmos perdendo essa unção, estarmos perdendo esse poder. Um exemplo muito claro disso, na Bíblia é Sansão. Sansão era um homem cheio do poder, cheio da força, e chegou uma hora que a arrogância, o orgulho dele, achando que o poder era dele, ele fazia porque ele era um homem forte, ele fazia na força do seu braço, e acabou se perdendo. Essa unção, esse poder saiu dele. E eu digo nós quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito? Quantas vezes nós não sabemos se aquebrantar a Deus para que Ele derrame esse poder, que Ele derrame essa unção, para que nós possamos ser humildes o suficiente para falar: Deus, eu sei que tudo que eu tenho feito é o Senhor que está agindo na minha vida, esse poder está vindo do Senhor, essa unção está vindo do Senhor. Quando você vai lá e tem essa unção, você cura alguém, esse poder não é teu, esse poder veio de Deus. E hoje, ultimamente, nós temos visto muitas pessoas se glorificando, vamos dizer. Olha, eu curei, olha, me dá uns 50 mil que eu te curo. Tem pessoas até cobrando, às vezes recebem uma unção, recebem o poder de Deus, acabam ali cobrando para estar fazendo, para estar ajudando pessoas, sendo que isso não vem de nós, isso vem de Deus. Então, pessoal, que nós possamos estar ali, usando esse poder, que Deus transborde em nós, que Deus vai transbordar nas nossas vidas mais e mais e mais, para estarmos ajudando pessoas, para estarmos tocando na vida de pessoas que realmente precisam de nós, pessoal. O poder é só o fato de orar. Não, essa saúde que você tem hoje. Eu ainda não sou convertido. Não, mas você tem poder, Deus dá poder. Você tem o poder de andar, você tem o poder de falar. Então hoje você pode estar profetizando sobre a vida de pessoas, pode estar derramando esse poder que Deus dá na tua vida, sobre a vida de outras pessoas também. Amém. Mas sendo humilde, não esquecendo que tudo isso vem de Deus. Essas verdades que você pode falar para outras pessoas, nós que estamos aqui, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Cristo, então nós podemos estar ali falando: Deus é bom, porque todos nós estamos aqui, se aqui chegamos é porque sabemos que Deus é bom, sabemos que Deus pode operar milagre. Nós podemos estar então transbordando esse poder na vida de outras pessoas, falando: Deus é bom, Deus me ajuda, Deus não me deixa faltar nada, Deus providencia tudo aquilo que eu preciso. Isso é um derramamento de poder, um derramamento de unção também. Amém, pessoal? Amém. E a quinta área, aqui para o nosso chamado, que nós temos que ser transformados, é na sujeição. Então, nós jamais devemos esquecer que temos que sujeitar a Deus. A partir do momento que caminhamos, Deus nos dá um poder, nos dá uma unção, que nós podemos estar ministrando células, na casa de pessoas, podemos estar ministrando a vida de outras pessoas, podemos ter discípulos, pessoas que ensinamos a palavra de Deus, mas nós jamais devemos esquecer que nós estamos sujeitos a Deus. Então, nós sujeitos a Deus, nós temos que ensinar nossos discípulos de uma maneira mansa e humilde. Eu digo assim, não impondo, mas sim direcionando. Assim como Jesus fala, um exemplo muito claro disso, que Jesus ensina, Jesus mostra ali o caminho do bem e do mal. Sim. Mas se possível, escolha o caminho do bem.
Ali dá para ver o quanto, né? Dá para ver que é um livre-arbítrio, vamos assim dizer. Porque ó, aqui está o bem e o mal para você. Mas siga o caminho do bem. E muitas vezes, às vezes nós, né, temos uma certa liderança espiritual, vamos dizer, temos discípulos, temos um pouquinho mais de bagagem para estar ensinando outras pessoas. Nós acabamos sendo, como eu posso dizer, em vez de estar direcionando, nós acabamos impondo. Né? Eu vou dizer por mim, eu tive muito tempo problemas com vícios. Então hoje, como que seria eu, né? Falando com um discípulo meu, jamais chegaria nele, largue esse mundo das drogas, que esse mundo das drogas vai te destruir, que você não pode ser drogado, Deus tem uma obra grande na tua vida, Deus tem um chamado, você não pode viver assim. Eu iria afastá-lo da presença de Deus. Se eu chegasse desse modo impondo o que ele devia fazer. Porque eu, quando eu estava no mundo das drogas, eu não sei dizer assim, ó, eu sabia que eu estava no caminho errado, no caminho que estava me levando para a morte. E se uma pessoa chegasse assim em mim, estava ali dominado pelo inimigo, com certeza eu ia com os dois pés nele. Mas agora hoje, né, sabendo aqui, até pela palavra, vamos dizer, até aprendendo na escola de líderes, que eu tenho que direcionar. Né? Eu posso dar o meu testemunho, eu posso chegar nessa pessoa e falar, cara, esse mundo das drogas é um mundo que se você, né, não estiver atento, Deus me resgatou do caminho das drogas como? Eu sabendo que era uma maldição hereditária. Era algo que vinha lá de trás da minha vida. E normalmente pessoas que têm problema com drogas, vamos dizer, é algo hereditário que vem lá de trás, vem passando, eu vou dizer por mim, minha experiência, chegou na minha mãe, veio chegando nos meus tios, veio chegando em mim, veio chegando nos meus primos, e teve resultados, mas graças a Deus foi quebrada essa maldição na vida dos meus filhos. Amém, nome de Jesus. Porque veio vindo, mas quanto tempo demorei para saber que isso era uma maldição que estava passando de tempo em tempo. Então eu acredito que eu falando desse modo, para as pessoas não impondo e falando, né? Isso daí, cara, esse vício teu, né? Esse problema teu, isso daí é algo, cara, que ele, né, vai te destruir, né? Ele vai te matar. Depois eu posso chegar falando desse jeito para ele. Mas eu podendo dar meu exemplo, meu testemunho, eu iria estar direcionando ele. Jamais chegar impondo. Chega, você não pode fazer isso. E isso, por quê? Porque Deus, em momento algum, Ele chega impondo para nós. Ele chega ali com nós, nos direcionando, nos falando qual caminho que nós devemos seguir. Então aqui nós temos que estar totalmente sujeito a Ele. Totalmente estar sujeito, obedecendo, jamais abandonando, no caso, o caminho que Ele nos direciona. Sabemos que temos que escolher o caminho do bem. Ele é tão humilde, tão amoroso conosco. Filhos, escolha o caminho do bem. Filhos, não vão pelo caminho do mal. Essa forma humilde que nós falarmos com o nosso discípulo, com certeza vai fazer mais efeito do que nós chegarmos com os dois pés de forma truculenta, de forma grosseira, querendo acharmos que somos mais do que alguém para estar ensinando essas pessoas. Então nós temos que sujeitar totalmente, né, a Deus, e automaticamente, com certeza, nós iremos também estar sujeitos a Deus, e sabendo que tem pessoas que vão estar sujeitas a nós, né, e nós conseguiremos tratar com elas de uma forma muito amorosa. Glória a Deus. Né, no nosso chamado, com certeza, esse chamado que Deus tem conosco é para estarmos lidando com pessoas, né, totalmente o chamado de Deus, a obra de Deus é tratar com pessoas. Então por isso que nós possamos ver como Deus trata conosco, e nós possamos estar tratando com aqueles que espiritualmente estão abaixo de nós, não têm esse conhecimento a respeito da palavra, não se entregaram totalmente à palavra. E a sexta área, pessoal, é a frutificação, né? Eu venho dizer para vocês que, com certeza, aquele que se submete a obedecer e se permite ser transformado por Deus, com certeza ele vai frutificar.
com certeza nesse chamado dele, quando ele estiver caminhando rumo a esse propósito, rumo a essa missão, ele vai poder, né, estar presenciando ali a frutificação. E o que é essa frutificação ali que eu acredito? Essa frutificação que eu acredito ali, pessoal, é o caso ali, né? Você, vou dizer experiências minhas, que eu tenho visto a frutificação de Deus na minha vida, é o fruto do arrependimento, o quanto eu me arrependi de tudo aquilo que eu fiz, o quanto, quando eu erro, eu me arrependo, porque eu digo, hoje eu trabalho no trânsito, então às vezes tem situações ali que você se enche de raiva, você se enche, eu vou dizer, né, falando meus pecados, falando meus erros. Muitas vezes você, lá por dentro, você pode não falar da boca para fora, mas lá por dentro você xinga, lá por dentro você não abençoa. E então hoje eu tenho visto que quando eu faço isso, ao mesmo tempo eu me arrependo. Eu digo que isso é um fruto já, eu frutificando rumo ao meu chamado. Glória a Deus. A frutificação que eu tenho visto também muito forte, né? É na vida dos meus parentes, na vida da minha família. Pode parecer muito pequeno, vamos dizer assim, ó. Mas nossa família sempre tem o hábito de se encontrar, tipo agora Dia das Mães, nossa família se juntou, uma grande parte. E quando eu vejo essa frutificação, é muito gratificante o que Deus está fazendo. O pequeno exemplo que eu dou é que tipo, nas duas reuniões nossas, da nossa família, começou a tocar música evangélica. Né? Ali o pessoal se alegrou de um jeito, porque ali começaram a colocar o pagode evangélico, e o pessoal cantando, e hinos da harpa que nós aprendemos, eu vou dizer, né? Meus irmãos, meus tios, aprenderam lá atrás com meus avós. Então eu vejo uma frutificação, exemplo, em vez de estarmos ali escutando música do mundo, estávamos ali adorando uma forma de estar adorando a Deus. Com certeza lá no interior, lá naquela fogueirinha que ainda está acesa, aquela chama que ainda tem no coração desses que já conheceram, né, já pisaram no Santo dos Santos, a partir daquele momento ali, que nós estávamos ali curtindo louvor, cara, e a alegria contaminou o local. Glória a Deus. A alegria ali, tipo, você dizer, pode parecer eu espiritualizando, mas eu cheguei em casa, tipo, meu, que maravilha que Deus fez, minha esposa olhando aquilo, minhas irmãs pegando, mandando, né, uma irmã minha que estava aqui, mandando lá para Blumenau, olha só que legal, pessoal, mandando vídeo, nós aqui curtindo um pagode gospel aqui, em vez de estar fazendo bagunça, né, curtindo música do mundo. Então isso é uma frutificação que para mim é tão gratificante. Glória a Deus. É tão bom ver isso que, tipo, através, né, não vou dizer que através da minha vida, mas através da oração que eu fiz, porque eu acredito muito na oração que eu faço. Eu sei o quanto eu oro pela minha família, pela minha vida, pelos meus parentes, para todos estarem ali convertidos, para todos estarem se entregando, para todos estarem adorando. Então, e quando você vê esse fruto, isso te dá mais força, né? Te fortalece, quando você fala, cara, eu vou seguir rumo, né, a esse chamado, eu vou continuar se convertendo cada vez mais, adorando cada vez mais, porque eu já estou vendo todos esses frutos que estão tendo ali. Então são frutos de pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Isso são tudo tudo uma frutificação que é muito bonita de ver, né, quando nós estamos caminhando rumo ao chamado. Deus vai tirando as escamas dos nossos olhos, e nós, né, vamos vendo a mão de Deus agindo, né? E eu digo assim, é muito gratificante. Eu quero ver a vida de todos, né? Mas quando eu vejo na vida, vamos dizer, dos meus parentes ali, que são pessoas que estão mais próximas, essa frutificação é muito magnífica. Então, pessoal, a mensagem, né, que eu quero passar para nós nessa noite, para mim também, né, é que o Senhor, ele tem uma missão determinada na minha e na tua vida, né? Qual é a missão?
é você e ele. Amém. Né? Qual é o chamado dele na tua vida? É você e ele. Eu vou dizer assim, que o meu chamado que eu tenho é ser um bom filho, um filho obediente, ser um bom servo. Esse é o chamado que eu tenho. Glória a Deus. Muitas pessoas, né, têm um chamado, querem o chamado de um cargo, querem ser, né, profetas, líderes. Hoje, meu chamado, né, é ser um bom filho, né, um crente obediente às Escrituras, ser um bom servo, fazer a obra de Deus com amor, né, um amor genuíno, dando importância, a total importância à obra, que eu sei o quanto é importante. Se for importante na minha vida, com certeza é importante na vida de outras muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra. E essa missão, pessoal, que nós temos, né, é uma obra de Deus. A obra de Deus nunca parou, né? Na minha vida, tenho pessoas, né, meus avós que fizeram a obra. Eu tenho o exemplo deles fazendo a obra, por isso, né, também ali eles colocaram uma sementinha e hoje está frutificando. Né? Minha mãe, ela fez a obra, vamos dizer assim, ó, ela se desviou, mas depois ela se arrependeu. E diante da vida dela ali, eu vi, né, esse agir de Deus. E hoje, né, aquela sementinha que ela plantou está frutificando. Sim. Então nós temos que valorizar, né, principalmente a obra que Jesus fez, né? Jesus, né, veio com o chamado e ele cumpriu esse chamado até o fim. Ele cumpriu o chamado dele, muitas dores, né, muita tortura, muito sangue derramado, e ele cumpriu. Esse é o exemplo que foi para os nossos avós, vamos dizer, muitos, né, nossos familiares. Acredito eu que muitos têm aqueles que são exemplos na fé. Eu digo assim, eu tenho exemplos, meus avós que trabalharam na obra, fizeram uma obra magnífica a Deus e colocaram sementes na minha vida. Minha mãe, né, fez a obra, eu disse, se perdeu, voltou, se arrependeu, e isso foi uma semente na minha vida para eu estar aqui fazendo a obra. E eu venho dizer que hoje eu me esforço muito porque eu sei o quanto difícil é renunciar, o quanto difícil é cumprir essa missão, esse chamado que Deus tem nas nossas vidas. Muitas vezes estamos cegos. Hoje eu posso, né, graças a Deus, eu posso ver que é tão claro o que Deus quer de nós. Verdade. Mas quando nós estamos no engano, quando nós estamos perdidos, quando nós estamos com as escamas nos olhos, não queremos ouvir a palavra dele, nós achamos que isso é tão difícil, que isso é impossível. Mas eu venho dizer que quando ele tem um chamado, quando ele tem um propósito, vai acontecer. Aleluia. Não adianta fugir, não adianta se esconder, uma hora ele vai te pegar. Ô, glória a Deus! Assim como me pegou, assim como eu achei que estava escondidinho, mas os olhos dele sempre estão ali, nos olhando, sempre está ali, olhando para nós, vendo e chamando. E uma hora, com certeza, nós iremos tomar essa decisão de cumprir o chamado dele. Abandonar as nossas vontades e se submeter totalmente a ele. Porque o chamado dele é grandioso. E o chamado dele, né, posso dizer para vocês, que para cumprir esse chamado é muita luta. Aleluia. Seria hipocrisia minha falar que para cumprir esse chamado é muito fácil. É muita luta, é muita guerra, mas estamos convictos que venceremos, estamos convictos que vamos vencer, se sujeitamos a ele, e com certeza esse chamado vai se tornar fácil, e esse chamado tem uma recompensa. E essa recompensa não é os frutos, não é ver esses milagres que Deus opera. Esse chamado é a vida eterna. Glória a Deus! Glória a Deus. A recompensa desse chamado é quando chegarmos lá na vida eterna. Quando, né, Deus vier nos receber de braços abertos. Aleluia! Quando aqueles entes queridos que nós sabemos que estão lá no céu nos esperando, nos aguardando. Isso tem que nos fortalecer cada vez mais para estarmos renunciando às nossas vontades e estarmos se entregando totalmente
a vontade de Deus e cumprindo totalmente aquilo que as Escrituras, né, nos fala, nos manda. Se tivermos alguma dúvida, Deus é tão bom que Ele deixou aqui para nós, né, como cumprir o seu chamado. Aqui está a diretriz para como cumprir o nosso chamado. E com tribulações, iremos passar tribulações, mas venceremos e no final vai ter a recompensa para todos nós. Glória a Deus. Amém, pessoal? Amém, aleluia. Essa seria a mensagem que eu queria deixar para vocês. Peço para ficarem de pé, por gentileza, para estarmos orando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, por falar, Senhor. Obrigado. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, estamos aqui nesse momento, Pai, sabendo que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um porquê, Pai, de estarmos aqui nessa noite reunidos, Pai, para exaltar, glorificar cada vez mais o Teu nome, Deus. Que nessa noite todos que aqui estão, Pai, possam sair daqui sabendo, Pai, que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem uma missão na vida de cada um que aqui está, ó Deus querido. Então vem e toca, Pai. Vem e mostra para eles, Deus. Mostra para eles quantas maravilhas o Senhor já fez, Pai. E o quanto, Pai, cada vida que aqui está é importante para o Senhor, Pai. Como, Pai, o Senhor dá importância para todas essas vidas que aqui estão, Pai. Para serem usadas, Deus querido. Para resgatar pessoas que ainda estão perdidas, pessoas que não conhecem, Pai. Tem muitas pessoas aí afora, Pai, que precisam, Papai, escutar as verdades, Pai. Precisam escutar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor não nos julga, Pai. E o Senhor, Pai, vem nos chamando, Pai, com total amor. O Senhor apenas quer nos amar, Pai. O Senhor não quer se virar conosco, Deus. O Senhor vem, Papai, nos amando, nos protegendo, nos livrando, Pai. Nos livrando muitas vezes dos laços da morte, Deus. E que nós não venhamos, Papai, ficar adiando esse chamado, Deus. Porque um dia pode ser tarde, Pai. Um dia pode não ter mais tempo, Pai. Para nós renunciarmos, Pai. Para nós entregarmos totalmente a Ti, Deus. Venha nessa noite, está pedindo, Pai. Vim receber uma oração aqui na frente. Né? Deus quer tocar na vida de cada um que aqui está. Então peço para vir aqui na frente, receber uma oração. Aí que vocês saiam daqui, né, dispostos a cumprir o chamado. Que Deus fale no coração de cada um de nós, quanto Ele nos ama, Pai. Então vem, Papai, vem quebrando, Pai, tudo aquilo que amarra, Pai, a vida do seu filho e da sua filha, Pai. Tudo aquilo que enfraquece eles, Pai. Que não tenha mais forças, Papai, para estar seguindo, Pai, o seu caminho, a sua verdade, Deus. Então vem, Pai, quebrando, Pai, todos os vilões, Pai, vem destruindo, Pai, todas as fortalezas, Papai, que impedem seus filhos e filhas, Pai, de caminhar em rumo, Pai, rumo ao seu propósito, rumo ao seu chamado, Pai. Que todos nós saímos daqui, Papai, acreditando totalmente na vida eterna, Pai. Para isso nós sabemos, Pai, que temos que mudar nosso caráter, Pai. E o Senhor nos deu um exemplo, Pai, um exemplo de caráter, um exemplo de homem de caráter, Pai. Um exemplo de homem perfeito, Pai, um homem santo. Então nós temos, Pai, em quem se espelhar. Que não venhamos esperar em homens, mas venhamos esperar totalmente em Senhor Jesus. Que venhamos esperar totalmente no Senhor Jesus Cristo, Pai. Que Ele, Pai, seja a nossa bússola, Pai. Nossa bússola para seguir o caminho. O caminho que o Senhor impõe, Pai, para todos nós, Pai. Vem nos fortalecendo, vem nos dando força, vem nos dando poder, vem nos dando unção, Pai. E que nós venhamos usar, Pai, essa unção, esse poder, Pai, com sabedoria e que muito temor, Pai. Para que a Sua presença jamais se afaste de nós, Pai. Que todos que aqui estão, Pai, saiam cheios da Sua presença, Deus. Cheios da Sua presença, Pai. Que seja contagiante, Pai. E que eles, com a Sua presença, caminhando com a Sua presença, Papai, eles possam tocar na vida de muitas outras pessoas que precisam, Pai. Nos usa, Pai. Nos usa para edificar, glorificar, exaltar cada vez mais o Seu nome. Para que possamos, Pai, estar cada vez mais, Pai, fazendo
fazendo a sua obra, Deus. Nós sabemos o quanto é importante fazer a sua obra nessa terra, Pai. Sabendo que o Senhor precisa de nós, Pai. E nós, mais ainda, Deus, precisamos do Senhor, Papai. Totalmente dependente de ti, sabendo que sem o Senhor, nós não somos nada, sabendo, papai, somos dependentes do Senhor e nada mais. Então nos ajuda a estar dedicando cada vez mais a sua verdade, Pai. Estaremos cada vez mais convictos, papai, cheio de fé, Pai, cheio de fé, Pai, acreditando totalmente, Pai. O Senhor nos ama, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, Pai. Que estejamos totalmente comprometidos, Pai. Comprometidos com a sua verdade, Deus. Fazendo a sua vontade, Pai. Trabalhando a sua obra, Pai. Edificando a sua palavra, Pai. Levando a sua palavra, pegando as boas novas de todos os cantos dessa terra. Deus esteja ligado, Pai. Não importa, Pai. Derrama poder, derrama unção, Pai. Sobre as pessoas, sobre essa igreja, Pai. E eu acho isso tão tremendo porque a palavra ela se conecta. Quando você tem convicção, quando você entende, quando você tem certeza, você tem convicção de pecado, de fé, de cruz, da palavra de Deus, você vive uma vida de arrependimento, de renúncia, de humildade, de entrega, né? Você vive uma vida na dependência de Deus. Isso faz com que você tenha um compromisso com Ele. Isso faz com que você frutifique. Os resultados da palavra toda se conecta. Tudo que ele falou aqui tem uma conexão. Você é convicto, na tua convicção tu se arrepende, tu se entrega, tu se humilha, tu reconhece que depende dele. Nessa dependência, tu faz uma aliança com o Senhor, um compromisso com ele. Senhor, pega na minha mão, me conduz, me ajuda, eu quero obedecer, eu quero viver para ti. Isso faz você frutificar, isso faz você, né, reproduzir na vida de outras pessoas o que você tem vivido. Por isso que você consegue falar com o coração, porque você realmente decidiu viver aquilo. Isso faz toda a diferença. Aleluia. No final, a nossa recompensa Vai chegar a hora. que nos aguarda na eternidade.
Você pode dar um suspiro bem profundo assim? Quase. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Sobre ti levante o seu rosto e Ele te dê a paz. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Essa palavra fique presa no seu coração. E você consiga viver ela no seu dia. Amém? Deus te abençoe. Sexta-feira, então, nós não teremos a célula por conta do casamento da irmã Fernanda. Mas terça-feira que vem estamos aqui firmes em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe.